para gravar. Oxe, o povo tá demorando em se inserirem. Gente, eu vou começar, depois o pessoal, eles veem o vídeo, tá? Acho que alguém colocou, né, relacionado ao estilo. Então, assim, conforme vai tendo as atualizações, eu vou fazendo as atualizações também, tá? Então, assim, logo no início, né, eram 7, passou para 9 e agora são 13, tá? Então, assim, quando realmente bater o martelo em dar 13, a gente vai lá e faz atualizações, tá? Sem problema nenhum, tá? E o que tiver faltando na apostila, se vocês quiserem completar, também não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu só voltar a explicar mais um pouquinho. Então, antes, né, de estar administrando a medicação no paciente, a gente precisa saber qual é a medicação, qual é o paciente, né, a ser administrada a medicação, a via de administração, poder não ocorrer erro. Eu não sei se vocês lembram, né, já tem um tempinho, com a menina, né, a via de administração, a mulher, ela estava com um catéter, né, com uma sonda enteral, e ela acabou administrando, né, no acesso venoso periférico, leite com o café. Essa técnica de enfermagem, ela acabou sendo desligada, né, por conta do Corém. Então, a gente precisa certificar, né, aonde é que deve ser realizada a medicação. Então, o que que a gente faz? A gente sabe que alguns pacientes graves, né, eles estão cheios de excesso, é utilizado como polifix diversas vias. Então, uma a gente sempre coloca vermelhinho, que a gente sabe que é no sangue, é a administração de medicamentos. A gente coloca um branquinho, né, para poder identificar que ali é a administração, né, da alimentação, que a gente coloca como branco. Ou quando é medicação, né, de via exclusiva, né, a gente acaba colocando o nome da medicação justamente poder não acontecer esses erros, tá? Então, a gente precisa ficar atento relacionado a isso, tá? Bom, via de administração de medicamentos. Então, já falei, né, relacionado à via oral, tá? Onde a gente tem absorção, né? Quando tem uma via oral, aonde é feita a absorção dessas medicações. Então, uma é intestinal e a outra absorção é sublingual. Temos as vias inalatórias, que eu falei para vocês que é a via de administração de nebulizações. Vias professora, qual é a página, por favor? Pô, não sei. 35, 36, 37? Vê aí, gente. Quem me ajuda? Vê se não é entre 37, 35 e 37. Não é 38, não? Ah, não sei, gente. Tô chutando, que alguém falou que era 35. Aí, Aí, via administração do medicamento. Tá, já me achei. É 37, valeu. Então, ó, o que que seria, né, essa via parenteral, né? Vias parenterais é a intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Vou dar um exemplo bem clássico de uma via intradérmica, né? Todos têm aí, né, a marquinha da BCG. Então, a BCG, ela é feita de uma via intradérmica, ela só pega a primeira camada da pele, que é a epiderme, e precisa se formar aquela papulazinha. A subcutânea, ela já pega o tecido aí, né, o subcutâneo, gorduroso, ou a hipoderme. Vou dar um exemplo clássico, né, que todos sabem, que é a insulina. A insulina, ela é feita de uma forma aí subcutânea, então ela pega tecido aí subcutâneo ou tecido adiposo. A intramuscular são as injeções anticoncepcionais, tá? Ela é feita por via intramuscular. E via endovenosa, né, é aquele acesso que você acaba pegando aí, ficando com aquele scalp ou com cateter gel. Outras vias,
né? Que é retal, ocular, intranasal e a dérmica, né? Vamos supor que a gente tem alguma alergia, né? Algum processo alérgico e acaba passando aí, né? A gente dá como tópico também. Métodos de medicamentos, né, a serem administrados, né? Então, aqui eu tenho, observe sempre identificar o acesso venoso como o dia, tipo de material, né, a agulha e o número. Então, eu tenho o catéter gélco, né, que ele vai do 14 ao 24. Lembrando que o catéter gélco, quanto menor, mais calibroso ele é. Então, ele passa a ser muito grosso, tá? O 24 ele é fininho, fininho, que é utilizado para as crianças. O scalp, que é conhecido como aquela borboletinha na hora de colher sangue. Então, ele vai do 19 ao 27, tá? Lembrando aí que ele é o normal. Se ele é 19, ele é o menor. Se ele é o 27, ele é o mais calibroso, tá? O Isso scalp... aí tem na apostila? Tem sim, amor. Gente, professora, eu tô perdida. Tá embaixo da tabela. Que tabela é essa, Jesus? Vê se nessa tabelinha. tá. Minha tá na Já 40. mudou a página. Porque já mudou a página. Na 38. Achei. Foi. Me achei, valeu. Vê se não é essa tabela. É essa tabela, Fernanda? É essa mesmo, professora, já me achei. Tá? Obrigada. Então, ó, aqui eu tenho as siglas universais, tá? Onde está escrito via, né? Para mim aqui é do lado esquerdo, não sei se para vocês é do esquerdo ou direito, acho que é de vocês é do direito. Então, ID significa intradérmica, SC subcutânea, IM intramuscular e V ou EV significa endovenosa ou intravenosa. Então, aqui eu tenho, né, as seringas respectivas relacionado às vias. Do lado, eu tenho a dose que serão administradas, né, quanto que será administrado, tá, de medicação nos pacientes. E mais do lado de cá, é onde, deixa só o negócio sumir aqui. Sumiu. São as agulhas que são utilizadas e do lado aqui são os ângulos. Isso aqui eu falo com vocês um pouquinho mais à frente também, mais detalhadamente, mas vocês já estão vendo aonde é para ser feito, tá? Então, é importante vocês aprenderem, tá? A intradérmica, que tipo de seringa ela é utilizada? De 1 ml. Qual é a dosagem, né? Quanto que será administrado? Quanto que eu vou aspirar? De 0,1 até 0,5. Que tipo de agulha eu vou estar utilizando para poder administrar, né, essa vacina BCG ou fazer esse teste alérgico? Agulha 13 por 4,5, tá? Qual é o ângulo, né? A forma que eu vou estar administrando é o ângulo de 15. Então, eu tenho 15, eu tenho 45 e eu tenho 90, tá? Então, ó, em pezinho é ângulo de 90, deitadinho um pouquinho, 45. Desço mais um pouquinho, eu tenho um ângulo de 15, tá? E quais são os locais que são administrados? Face anterior do antebraço. Eu sempre sinalizo para vocês, posterior do braço. Lá no tchauzinho, tá? No tchauzinho, tá? Tecido subcutâneo, ó, tá? Então, a gente acaba colocando isso. Mentira, gente. Eu errei, tá? Fase anterior do braço. Ai, Mentira. Tudo professora, mentira. pior que eu apontei pra cá e você tá fazendo assim do tchauzinho, eu é. Tudo mentira minha. Eu acabei de bugar agora. É tudo mentira minha. Acabei. E vocês não falam Confundiu nada, né? geral. Eu ia falar, eu tenho professora, que balançar assim para poder pegar no microfone. Porra, o que eu tô falando? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O professor também buga, né? Então, Verdade. BCG, puta que pariu, né? Eu tô olhando antebraço, onde que eu tô falando, gente? Então, ó, intradérmica, anterior e posterior. Ainda falei mas eu falei certo, posterior, tá? Eu errei, foi aqui. Puta merda. Então, ó, a BCG, ela é feita na anterior do braço, tá? Que é a via intradérmica. Subcutânea, que é a posterior do braço. Vai fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte. Então, não posso errar na prática, nunca nessa vida. Nunca. Tá? Subcutânea, aí sim, né? Posterior do braço ou face anterior da coxa, sem problema nenhum, no antebraço, no abdômen, que é a forma de estar administrando as medicações que são através de insulina, tá? Isso aí a gente vê um pouquinho mais à frente. Ufa! Passamos dessa aí. Vamos para a nossa próxima.
Tem que fechar. Já falo com você, tô dando aula. Vê se vai pegar agora, iniciar em lesão por pressão. Veia na apostila. Fala sobre Cálculo com gotejamento. cálculo de gotejamento. Sim. Então, ó, vocês segurem aí, porque eu já apresentei para vocês um pouquinho, tá? Quando eu falo de cálculo, por ser essa aula online, eu prefiro falar dela só um pouquinho mais sozinha. Então, vocês já sabem a via de administração, sabem o que são as vias parenterais. Então, segura essa informação e a gente vai passar para lesão por pressão, lesão por pressão. Então, passa aí um pouco a página de vocês e depois a gente volta para a aula de medicamentos, tá bom? Professora, o slide está naquela tela pequenininha. Vê se melhorou. Não tá naquela tela grande. Tá sim, vê só. Normalmente você que fica pequenininha na tela. Vê se não tá, Eliezer. Tá ainda não. Professora, qual página Isso que é tá mesmo grande que a senhora aberto vai no meu dar? telefone. É no telefone dele. Ele tem que clicar em cima da foto. Gente, mas a tela não tá Mas eu grande. já fiz. Bom, Não tá grande? Tá grande. Pra mim tá. Pra mim tá normal. Pra mim então deve também tá ser eu normal. aqui. Eu vou sair e vou voltar. É, O celular dele que ele deve ter Vou sair e vou clicado. voltar. tá bom. Conseguiram achar lesão por pressão, lesão curativa e coberturas? É onde vocês vão ver uma imagem cheia de feridas, vê só. Já Eu sei. tem classificação das feridas. Aí tem lesões contaminada, colonizada e infectada. É essa? Isso, vê se não tem um pouquinho mais à frente aí, lesão, curativos e coberturas. Tem não escrito não? Professora, tem tem escrito um que tá isso, não. estágio 1, estágio 2, é essa? Isso. Deve ser isso aí. Vê se tá. Gente, Então, é página 43. 40? 43. 42, 43. Ué, mas a 40 começa falando da pele. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Falando Então é a 40, professora. Tem os mais É 40. Que fala Na das verdade- principais funções da pele. Isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É página 40. Então é 40 na 39, né? Não tem problema não, gente, que algumas Anatomia e páginas fisiologia da pele. Isso, Na isso que eu realidade, quero. começa na 39. É, gente, é 39. 39. Começa na Curativo. 39. Obrigada. Vocês acharam? Nada. Nós achamos. Sim. Graças a Deus. Então, vamos lá. Lesões, curativos e coberturas. Então, a gente vai entrar naquela área, a gente conhecer um pouquinho, né, como são classificadas as lesões, né, quem faz parte, qual é o maior órgão, acredito que vocês já saibam quem é o maior órgão, né, nosso. A gente sabe que aí é a pele. Então, algumas literaturas vão dizer que é 15% ou 16%, então vai depender da literatura, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho das classificações, né? As camadas da pele, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. A pele é uma estrutura, né? A pele humana é a estrutura da pele, que é o maior órgão, tá? Do corpo humano, representado cerca de 15% a 16%. Podem colocar 16%, porque eu sei que na apostila não está tendo, acho que não está escrito 16%, tá? Do peso corporal. Total que apresenta grandes variações ao longo da extensão. Então, o maior órgão nosso é a pele, tá? Questão de prova, hein? Isso aí eu acertei. Isso aí caiu na prova. Né? Chutei e consegui acertar. Essa aí eu acertei. A pele é formada por 3 camadas, né, bem unidas entre si.
Então, quais são elas? Eu sempre costumo dizer para vocês que é assim, a gente tem nome, sobrenome e um apelido, né? Assim, então, vamos lá. Eu tenho que a primeira camada da pele, ela se chama epiderme, tá? A segunda se chama derme e a terceira, hipoderme. Ou, né, algumas literaturas vão mudar, né, como tecido subcutâneo. É a mesma coisa. Eu, geralmente, vocês vão ouvir eu dizendo muito tecido subcutâneo. Ou hipoderme, é a mesma coisa. O que vai depender é da literatura. Então, a epiderme é poros, pelos, camadas queratinizadas e a terminações nervosas. É essa primeira camadinha, tá? Então, vamos lá. A derme, né? São as glândulas sudoríparas, sebáceas, músculos eretos, né? Ou até mesmo pelos pelos, folículos polipilosos. Lembra que quando alguém te arranha e acaba ficando branquinho, aquilo ali se chama derme. Ou quando você acaba tendo uma escoriação e aquela pelezinha, né, ela acaba ficando branca, você perdeu a epiderme e está apresentando o quê? A sua derme. Já o tecido subcutâneo ou hipoderme são o quê? Aquelas gordurinhas, né? Essas gordurinhas que a gente pega um pouquinho mais, tá? São as nossas gordurinhas. Quando se tem uma incisão, tá? Um corte, né? Que é aquelas gordurinhas que você vê toda para fora, aquilo ali se chama tecido hipoderme ou tecido subcutâneo. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Sim. Quais são as camadas da pele mesmo? Epiderme, derme. Derme e Epiderme, derme e subcutâneo. E tecido subcutâneo. Ó, bisu, intradérmica, epiderme. Professora, Oi. a hipoderme é a mesma coisa que subcutâneo, não é? Basicamente. Basicamente não. Eu acabei de dizer, Lara. Eu sei, é porque eu não tava aqui perto do celular na hora que você falou. Eu tô jantando. Tá bom, então tá, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Epiderme, tecido avascular, possui células dispostas, né, às múltiplas camadas. Nesta camada aqui encontramos os melanócitos, que são células responsáveis pela pigmentação da pele, né, que ela é chamada de melanina, né? Que essa melanina é ótima, tá? É o que demora, né, aparecer as ruguezinhas, aquelas coisas todas. É uma coisa que eu não tenho, é melanina, tá? Tenho, mas em pouca quantidade, tá? E os queratócitos, tá? Responsável pela produção de queratina, que fornece as resistências do átrio e as variações da temperatura. Isso aqui, ó, podem passar. Então, vamos lá. Se eu disser para vocês, né, cair na prova lá, quais são as camadas da pele? Vocês vão dizer epiderme, derme, tecido subcutâneo. A epiderme é a primeira camada, a segunda camada é a derme, a terceira camada, tecido subcutâneo. Ponto. Essa é a informação que vocês precisam ter sobre as camadas da pele. Acabou. Bisu pra vida, tá? Agora aqui que eu gosto. Função da pele. IPC, pra carai, tá? Então, vamos lá. Função da pele, né? Uma delas é a proteção, que é a barreira física, tá? A sensibilidade à dor, pressão, né? Pressão, calor ou até mesmo frio, né? Quando a gente está sentindo muito calor, quando a gente sente muita dor. Então, isso é uma função da pele. Termorregulação, que ela pode fazer uma vasoconstricção ou uma vasodilatação. Eu tenho a sudorese, né? Que é o suor. Então, quando eu faço uma vasoconstricção, é quando eu pego uma compressa de gelo, tá? Ou algo muito gelado, é colocado na nossa pele, eu faço o quê? Uma vasoconstricção. Quando eu coloco água quente, vou tomar banho, estou muito cansada, tomo banho de água quente. Ela faz o quê? Uma vasodilatação. Estou sentindo muito calor ou eu tomei alguma medicação por conta, né, de alguma dor, de alguma infecção, né? Muitas das vezes, quem toma Novalgina, ela tem essa função aí, que depois é eliminar essa sudorese, né, que é o suor. Então, isso é uma função da pele, tá? Excreção de eletrólitos e águas. Então, lembram quando eu falei no grandes queimados, que eles acabam perdendo muito líquido, a gente dá como seroma?
geralmente é isso, são os eletrólitos que são uma perda e que pode levar uma desidratação, muitas das vezes através da sudorese, muitas das vezes através do êmese ou da diarreia, que vai te levar a uma desidratação, mas a excreção dos eletrólitos, muitas das vezes, através da sudorese, vai estar eliminando através disso, tá? Que são os eletrólitos. Metabolismo, síntese de vitamina D, né? E formação óssea. Imagem corporal, né? Que detalha o quê? A aparência, né? Uma vez que você mexe na sua pele e não mexeu direito, minha filha, já era. Então, cuidado aí. Bom, vou falar aqui de modo, né? Vou me desprender um pouco aí dos slides. Definições, né? Sobre ferida e lesão. O que eu quero que vocês saibam? A ferida é caracterizada pela perda da continuidade do tecido, podendo ser superficial, profunda, que deve ser fechada até 6 semanas. Eu só vou classificar uma ferida. Então, vamos lá. Caí, me machuquei, né? Levei ponto ou não. Durou 6 semanas, ela é ferida. Passou de 6 semanas, ela não cicatrizou, ela passa a ser chamada de lesão. Lesão não é simplesmente aquela que o paciente ele fica muito tempo acamado e começa a ter aquelas lesões. Então, uma ferida, ela pode se tornar uma lesão a partir do momento em que ela ultrapassa as 6 semanas. Conseguiram compreender? Sim, não, talvez? Sim. Ai, me respondam. Sim, professora. Eu falei sim. Muito obrigada, Paulo. Paulo, muito obrigada. Né? Pelo menos faz uma sinalização para a professora. Isso, gente. Muito obrigada. Né? A gente fica falando aqui do computador, né? Então, vamos lá. As lesões podem ser classificadas de acordo, né, conforme o comprometimento tecidual. Quanto à localização anatômica, né, aonde ela está localizada, quanto ao tamanho, comprimento, largura, profundidade e formação de túneis, né? Que são aquelas lesões mais profundas. Quanto à largura, tamanho e comprimento, quando a gente vai realizar, né, um curativo, existe uma régua específica para a gente poder estar mensurando o tamanho e largura dessa lesão. E isso é um parâmetro para a gente também, para a gente identificar se essa lesão ela está o quê? Diminuindo, ela está fechando, ela está cicatrizando, tá bom? Aspecto do leito da ferida ou da lesão. Quando eu falo leito, então, ó, eu tenho a lesão, o leito é aquele meio daquela lesão, daquela ferida. Então, toda vez que eu falo leito, é aonde está literalmente o quê? Aquela lesão, aquela ferida. Não é as bordas. As bordas eu posso colocar como regular ou irregulares. Então, leito de lesão, leito de ferida, é aonde ela está. Tudo bem? Drenagem é o que está saindo. Boa, Cleide. Drenagem, né? E cor e consistência. A gente consegue identificar, né? Se ela está drenando muito ou pouco, são aquelas secreções, né? São aqueles empiema, tá? Se tá com cor, que cor que tá? Tá clarinho, tá esverdeado, tá purulento, sero sanguinolento. Como é que tá essa consistência? Então, isso para mim é importante. Então, toda vez que a gente vai realizar o curativo, eu simplesmente não posso tirar, né, aquele curativo do leito da lesão e desprezar. Eu tenho que olhar, eu preciso saber, né, o que saiu ali. Se aquela drenagem, ela tá muito, ela tá pouca, qual é a coloração, se ela tá com odor, se ela não tá com odor. Então, eu preciso estar identificando, tá? Dor ou hipersensibilidade e temperatura. Toda vez que se tem uma infecção, a gente consegue identificar que as bordas, elas começam a ficar o quê? Eperemiadas e edemaciadas. Então, automaticamente vai ter esse rubor aí, né? Vai ter esse calor, vai ter esse aumento da temperatura. Acho que todos já tiveram aí alguma lesão, tá? Alguma ferida, algumas escoriações que vocês conseguem identificar que está um pouquinho quente. Então, é o aumento da temperatura. Bom, sobre a sensibilidade, a hipersensibilidade, então vamos lá. Quanto mais profunda a lesão ou a ferida for, menos sensibilidade esse paciente terá. Ele só vai ter as terminações nervosas preservadas, a sensibilidade,
Mas aonde? Nas bordas. Por quê? Quanto mais profunda for essa lesão, ele perdeu as terminações nervosas, não é que ele não sinta dor, ele sente dor sim, mas é aonde? Nas bordas. Quando ela está profunda, esse paciente ele quase não sente dor. Só quando começa aquele processo de cicatrização, que a gente vai falar ali do tecido de coagulação, né, de epitelização, que é onde as células boas começam a voltar e esse paciente começa a ter essa sensibilidade de novo. Mas, ó, tá necrosado, tá profundo, o paciente ele não sente dor, tá? Ele só vai sentir dor aonde? Nas bordas dessa lesão ou dessa ferida, porque as terminações nervosas deles estão o quê? Presente ainda, tá? E a dor, que é o que eu acabei de explicar agora. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma ferida e ali eu tenho uma lesão. Então, ó, esse cabra aqui provavelmente ele caiu de boné, ele colocou um pino aí, então aqui eu tenho uma ferida. A ferida, ela vai durar quanto tempo mesmo? Eu esqueci. Professora, travou aqui para mim. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas, tá? Professora, Quando ultrapassa... Oi? travou para mim. Ele caiu de Após quê que a 6 senhora semanas, falou? vira uma lesão. Provavelmente esse ser aqui, ele caiu de moto. Vou dar um exemplo. Ah, tá. Então, se ele caiu de moto, né? Não completou as 6 semanas, eu coloco como o quê? Como uma ferida. Lesão. Vamos lá, Fê. Depois 6 Após semanas 6 semanas é lesão, não? Então, é uma lesão. até 6 semanas, eu classifico como uma ferida. Passou as 6 semanas. 6 semanas e um dia, né? Ele vai ter o quê? Eu já classifico como uma lesão. Então, aqui eu coloquei para vocês identificarem o que é uma ferida e o que é uma lesão. Só para sinalizar que aqui é região diferente. Aqui é a sacra, tá? E aqui acho que é um joelho, perna, não sei onde é, tá? Então, botei só como exemplo para vocês lembrar, para vocês terem uma noção aí, tá? Ah, olha que gosto. Olha só. Aqui dentro dessa lesão aqui, ó, tem muita... Isso é escária, professora? Não, vamos lá. Não existe mais escara, não existe mais úlcera. Agora é lesão não existe? ou não. A terminologia, ela mudou. Ah, entendi. Tá? A então, terminologia... no caso, a escara é a mesma coisa que lesão. No Isso, caso, lesão, é a mesma coisa que Lesão escara. por pressão, né? Isso, lesão por Lesão por pressão, pressão. Google, né? Aí, escara ou úlcera. Entenderam? Entendi. Entendi. Foi? Foi. Ah, eu coloquei errado, foi mal. Então, vamos lá. Zélia, Oi. a Kelly Xavier tá pedindo para avisar que a internet dela caiu. Tá bom. Tá. Então, aqui a gente tem, né? É como se fosse um túnel, tá? Essas fibrinas aqui amareladas, isso aqui são tudo músculo morto, tá? É o que o paciente ele não sente dor. Então, aqui nas bordas, aqui eu posso dizer que ele tem um tecido de coagulação, porque ele tá um vermelhinho mais brilhoso. Essa lesão aqui, com certeza, ela tá fechando, tá vendo? Mas as terminações nervosas deles estão preservadas aqui, porque existe um processo de cicatrização. Lá no fundo, nem tanto, tá? Isso é literalmente, gente, quando a gente coloca a nossa mão, ainda mais a nossa mão que é pequena, ela entra todinha para você limpar aquilo ali, tá? Fazer a limpeza. Professor, o que é essa lesão? Isso aqui, provavelmente um paciente que ficou muito tempo acamado e ele acabou tendo essa lesão por pressão. E abre esse buraco? Porque é um buraco, né? É um túnel. Nossa, abre até maior, né, professora? Oi? Abre até maior, né? Muito maior. Muito maior. Muito maior. Dá para ver até a Gente, não estou proeminência. preparada para isso. Se prepare, amor. Meu Deus. Faltam 10. É daí para pior. É. Fala para ela, professora, é daí para pior. Tadinha, né? Se prepara, amor. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Professora, isso aí acontece agora por que meu falta da... internet voltou. Tem problema não, Chuchu. Senta aí e toma mais um copo. Vambora, que agora Eu a gente vai esqueci o falar nome de sobre novo. lesão. Vai, vamos lá. Fatores de risco que pode, né, ter uma abertura aí de uma ferida, tá? Fatores
externos, tá? São fatores relacionados à condição do paciente. Condições nutricionais. Então, ó, o paciente, muitas das vezes, ele está em casa. Ai, caramba. Muitas das vezes, ele está em casa e ele não tem condições. Então, mais à frente, hoje eu vou dar classificações da lesão por pressão para vocês direitinho. Então, o que acontece? Quando não se tem uma boa alimentação, a lesão, ela pode chegar a esse estado. Então, são fatores que vão levar, né, à complicação da ferida para poder evoluir para uma lesão, né, após as 6 semanas. Lembrando que ferida é até 6 semanas, ultrapassando, eu coloco como uma lesão. Então, quais são os fatores que podem estar levando, né, a demora dessa ferida e evoluindo para uma lesão? Então, eu tenho níveis de consciência, né, que muitas das vezes o paciente ele fica catucando aquela lesãozinha ali porque ele não sabe que não pode catucar, então a unha ela está totalmente contaminada e ele fica ali mexendo o tempo todo. A idade acaba influenciando muito, né, porque esse paciente, lembrando que quanto mais idoso ele for, né, lembrando que a imunidade, o sistema imunológico dele acaba sendo um pouco deprimido, então é o que vai influenciar. Incontinência fecal e urinária. Então, se uma vez que a minha condição nutricional ela não está eficiente, então eu vou ter aí uma incontinência, tá? Mobilidade reduzida ou ausente é quando o paciente ele não consegue fazer a mudança de decúbito, que é virar de um lado e do outro. Toda vez, né, que o paciente ele fica muito tempo apoiado, né, deitado numa mesma posição, o que está acontecendo? Ele está comprimindo esses vasos. Então, é onde impede o quê? A circulação. Por isso, a mudança de decúbito, porque eu preciso oxigenar aquela área que está o quê? Comprimida. Então, por isso a importância da mudança de decúbito. Eu sempre vou falar para os meus técnicos de enfermagem, para a minha equipe, tá? Na criança, na odontologia, a gente quase não tem isso, tá? Mas é em adulto. 90% dos casos da lesão por pressão, eu vou sinalizar isso sempre. A culpa somos de nós profissionais. Porque quando o paciente ele não consegue, né, se mobilizar, né, virar de um lado para o outro, então a gente sabe que a mobilidade dele está prejudicada, ele depende de nós, de 2 em 2 horas, para poder fazer a mudança de decúbito. O que evolui para esse paciente ter uma lesão por pressão somos nós. Nós contribuímos para isso. E uma vez que você não faz o seu trabalho bem feito, tu vai ter 2 trabalhos, né? Ou tu faz a mudança de decúbito e tu não faz curativo, ou tu não faz a mudança de decúbito e depois tu vai ter mais trabalho para poder fazer o curativo. Aí a gente escolhe. Então, eu vou sempre dizer que 90%, né? Porque existem os fatores nutricionais, mas se ele está dentro de uma unidade hospitalar, né? Somos nós que vamos estar atuando com ele. Então, essa condição nutricional, ela vai estar sendo eficiente. O que vai estar sendo o quê? Negligente somos nós, que a gente não fez essa mudança de decúbito. Então, é de nossa responsabilidade, tá? Anemia, diminuída a capacidade de transporte de oxigênio no sangue, né? Predisposição e formação de... Aqui está escrito úlcera, mas é lesão por pressão. Então, isso vai contribuir. Então, por isso que são fatores internos, tá? Edema, prejudicada por circulação, né? Inferior no fornecimento de nutrientes, por células. Por isso que a gente procura fazer sempre o quê? Quando o meu paciente ele começa a ter uma incontinência urinária, quando ele começa a me apresentar edema, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Ele entra em quê? Eu bem disse. No início da aula. Eita porra! Vou pegar essa professora. Eu vou pegar essa professora que não explicou direito. Professora, a senhora pode repetir a pergunta, por favor? Então, vamos lá. Meu paciente, ele começa a ter uma incontinência urinária, ele não está urinando, tá? E ele começa a ter edema. O que eu tenho que colocar para esse paciente? Fazer balanço hídrico. Balanço hídrico. Agora eu gostei dessa professora. Agora eu gostei. Exatamente isso. Ele precisa entrar o quê? Em balanço hídrico. Por que ele está tendo essa retenção? O que está acontecendo com esse paciente? Tá? Então, a gente tem que focar nisso. É uma coisa, leva a outra, tá? Ai, Jesus. Foi? Nada é tão ruim que não possa piorar, tá? Não é?
Agora prestem atenção. Agora a gente vai começar a fazer a classificação, né, das feridas, tá? Eu vou olhar a ferida, vou ver ela toda bonitinha, sem edema, sem rubor, sem nada. Opa, tá fechada, tá bonitinha. É uma lesão que limpa. Ela não tem sinais flogísticos. Vocês lembram o que é sinais flogísticos? Digam que sim. Logística. Já falei bastante no início. Não hoje, mas eu já não lembro. É que não tá Eu não lembro, não, infeccionada. professora. Sinais flogísticos. Calor, rubor e edema. Calor, rubor e edema. Sinais flogísticos. Professor, o que seria isso? Então, vamos lá. Todos aqui, eu acredito que já tenham se machucado um dia na vida e sofreu alguma escoriação. Lembra que em volta da lesão, né? Em volta, as bordas acabam ficando um pouquinho eperemiadas, avermelhadas, inchadas, edemaciadas, né? Com a temperatura elevada, calor, rubor e edema. Então, isso são sinais flogísticos. Para poder escrever como é que tá, né? A característica dessa lesão, dessa ferida, eu vou escrever o quê? Apresentando sinais flogísticos. Então, entenderam? Entendeu, Fernanda? Apresentando o quê, professora? Sinais flogísticos. Então, ó. Professora? Oi? Não consegui entender, não. Professora, bota no chat. Ah, não, gente, eu me recuso. Não, vamos lá. Eu não tô entendendo, professora. Sinais flogísticos. Flogístico. Isso. Tá. Professora, esse slide aí vai ficar disponível pra gente? Posso disponibilizar. Por favor, então. Sinais Muita flogísticos. informação boa. F-L-O-G-I-S-T-I-C-O-S. Sinais flogísticos. O que seria isso? Epiremia. Aí do ladinho, vermelhidão. Rubor. Calor. Rubor. R-U-B-O-R. Sim, professora. Eu sei escrever rubor, pelo amor de Deus. Não, eu não entendo. Não, Cleide, eu achei que você não tinha entendido a palavra, caramba. Ai, meu pai. Mas vamos lá. Calor, rubor e edema. E-D-E-M-A, Cleide. Inchaço. Gente, imagina isso assim, presencial. Cara, vocês iam pirar comigo. Muito show. Gente, não vejo a hora. Gente, vocês estão com mais saudade do que eu de uma sala de aula, vocês não tem noção. Então vamos. Nosso tempo deve ser muito bom. Nosso tempo ele vai acabar e eu vou disponibilizar um novo link, porque quando eu vou para o quarto link, aí fica bugando. Então a gente vai perder mais tempo. Então acabou. Esperem que eu vou fazer um novo link e vou estar disponibilizando para vocês lá, tá bom? Então, ó, vou passar aqui, ó. Então, uma cirurgia limpa é quando tá sem o quê? Sem sinais flogísticos. A lesão tá assim, ó. Bonitinha, tem a incisão, tá vermelhinho porque tirou os pontos, mas ela tá assim, ó, cor clara e transparente, tá sem sinais flogísticos. Amanhã não, quarta-feira eu vou falar isso pro meu pacientezinho. Tá? Vou falar isso pro meu paciente. Ah, vai arrasar, tá? Entenderam ali? Da palavra. Tem presença de infecção, lesão